Olá, é bom demais encontrar com vocês. Espero que esteja tudo bem, graças a Deus. Vamos a mais uma saga Memórias de um Ex-Mecânico de Rua. O episódio de hoje é o episódio número 12, o Inspetor Intransigente. Vamos lá. Como fazia todos os dias, fui de manhã cedo de moto para Niterói e tranquei a moto dentro do estacionamento do supermercado Paz Mendonça. Depois fui a pé para a Praça do Moinho Atlântico, onde fiquei durante horas esperando algum carro enguiçar para poder consertá-lo. Como isso não aconteceu, subi para a Praça do Pedágio da Ponte Rio-Niterói, pois talvez ali estivesse melhor. Não demorou muito e apareceu um carro enguiçado. Eu estava todo distraído consertando aquele carro que talvez fosse o único daquele dia e estava bastante feliz porque depois eu iria levar algum dinheiro para casa, quando de repente parou um reboque da Polícia Rodoviária Federal do meu lado e o motorista, que não vou citar o nome, por razões óbvias, desceu do reboque, veio na minha direção e tomou todas as minhas ferramentas, mandando que eu saísse dali imediatamente. Perguntei para ele por que é que ele estava fazendo isso, já que eu não estava fazendo nada de errado. O motorista olhou para mim com raiva e me mandou de novo sair rápido dali. O motorista voltou para o reboque e eu fui atrás dele, exigindo as minhas ferramentas de volta. Então ele me disse que se eu quisesse elas de volta, deveria ir lá dentro do posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica do outro lado da pista, falar com o inspetor-geral. Não consegui terminar o serviço e desci da Praça do Pedágio bastante triste por ter perdido aquele serviço, de ter perdido bastantes ferramentas e principalmente pela atitude daquele motorista do reboque. Peguei a minha moto e fui para casa cheio de dor de cabeça. No dia seguinte fiz a barba e pus uma roupa melhor e fui a pé, obviamente, nesse posto da Polícia Rodoviária Federal, determinado a recuperar as minhas ferramentas de volta. Entrei no posto e expliquei toda a situação para um dos policiais. O policial foi lá dentro, no escritório principal, e voltou, me explicando que o inspetor-geral estava com as minhas ferramentas e que ele estava em reunião, e que depois que a reunião terminasse, ele queria falar comigo. Falei para o policial que então estávamos empatados, pois eu também queria muito falar com ele. Fiquei sentado esperando a reunião acabar. A reunião acabou e eu continuei esperando e esperando ele me chamar. O inspetor me chamou e eu entrei no escritório dele. Estendi a minha mão, por educação, para cumprimentar ele, mas ele não estendeu a sua mão para mim. Puxei a cadeira para me sentar, mas ele me disse que eu não precisaria me sentar, pois o que ele tinha para me dizer seria breve. Então ele me perguntou o que é que tanto que eu fazia na Praça do Pedágio. Falei para ele que eu não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário, estava consertando o carro de uma família que logo voltariam a continuar a sua viagem. E que, no prezado momento, só queria minhas ferramentas de volta. O senhor inspetor-geral da Polícia Rodoviária Federal se levantou da cadeira, apontando o dedo na minha cara e me dizendo que poderia me mandar prender por desacato à autoridade. Então, ele saiu rapidamente da sala. Fiquei bastante confuso, pois eu estava sendo tratado como se tivesse cometido algum crime horrível, terrível. Um policial veio na porta do escritório e me pediu para esperar lá fora. Obedeci prontamente e me sentei lá fora, esperando para reaver as minhas ferramentas. O inspetor-geral passou por mim acompanhado de mais 3 policiais, mas não me deu atenção. Então um outro policial me disse que iria me dar um conselho, pois ele foi muito com a minha cara e me disse que eu deveria sair dali de fininho, ir embora quieto, pois o inspetor tinha saído, e quando ele voltasse, se me encontrasse ainda por ali, a coisa iria ficar bastante feia para o meu lado. Então pensei comigo mesmo,
É melhor perder algumas ferramentas do que perder a minha liberdade e dignidade. Então fui caminhando para fora, rezando para alguém gritar, rezando para ninguém gritar para mim. Ei, o que você está fazendo? Volta para cá. Continuei caminhando até a saída. Depois continuei caminhando sempre com as pernas tremendo. Escutei alguém gritar, ei! Então senti um calafrio na espinha e me voltei, mas era apenas um policial chamando um caminhoneiro. Continuei caminhando até sair do campo de visão deles. Então me pus a correr o máximo que pude, me escondendo num matagal e olhando para trás para ver se alguém estava me seguindo. Voltei para minha moto, sentindo um misto de alívio e ao mesmo tempo de frustração, e fui para casa. Fiquei meses sem pisar novamente na praça do pedágio, temendo represálias daqueles policiais. E o mais revoltante, sem eu ter feito mal nenhum. Deixei a barba crescer, coloquei óculos escuros e um boné para não ser reconhecido e voltei novamente na praça do pedágio e ficava lá sentado, até aparecer algum carro enguiçado e combinava com o dono do carro de empurrá-lo rua abaixo, em direção à Praça do Moinho, onde eu poderia consertar à vontade, sem ser interrompido. Entretanto, reparei que na Praça do Pedágio havia um outro mecânico, que trabalhava à vontade, sem ser incomodado, ficando absoluto, sem concorrente. Então pensei comigo mesmo, se sempre trabalhei honestamente, por que ele pode e eu não? Por quê? Também passei a observar que esse outro mecânico conversava de vez em quando com aquele motorista do reboque que pegou as minhas ferramentas, como se eles fossem bons amigos. Então matei a charada. E com toda certeza esse mecânico estava pagando uma boa comissão para esse motorista, deixando-o absoluto como mecânico ali no pedágio, não permitindo que outro mecânico se aproximasse. Parei de frequentar o pedágio, mas não foi por esse motivo, pois o motorista que implicava muito comigo se aposentou e, e pude voltar a trabalhar calmamente na praça do pedágio. Mas isso é uma história que eu irei contar numa outra oportunidade. Se nessa época tivesse como gravar todos esses ocorridos, como nos dias de hoje, poderia formalizar um boletim de ocorrência numa delegacia mais próxima e abrir um processo contra esse motorista e esse inspetor por excessos e abusos de autoridade. Apesar da revolta desse ocorrido, sempre tive uma grande admiração pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Parabéns aos policiais rodoviários na sua excelente repreensão aos transportes ilícitos. Quanto às ferramentas que eu havia perdido, não foi fácil comprar outras iguais àquelas. Fiquei profundamente triste na época, mas acabou servindo de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo e aguardem que vem mais vídeos parecidos como este, mais aventuras como esta. Fiquem com Deus.